Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Vamos dar continuidade aí à nossa série aí, Dicas de Rossi, né? Só que hoje é Dicas de Rossi e REST Request for Delphi aí do Vinícius Sanches, né? Então aqui vou explicar para vocês, esclarecer várias dúvidas aí quanto a uma mudança que houve no Rossi, que eu vejo que a galera não gosta de dar uma lida no que houve de atualizações, né? Então assim, às vezes tem recursos que são necessários, recursos que podem ocorrer erros, sim, ok? Mas quando você dá uma paradinha e olha a documentação, fica mais fácil, fica bem mais fácil de vocês resolverem, né? Mas a galera parece que não gosta muito disso, né? Hoje, o que eu vejo muito, sem ofender ninguém, galera, eu tô assim desabafando, falando, não para ofender ninguém aqui, não me levem sempre pelo lado errado, né? Sempre leve pelo lado construtivo, galera, para vocês darem uma força aí, ajudar de alguma forma. Um exemplo, eu vi esses dias até de uma professora escreveu no quadro a tabuada de 9, né? Então a primeira item 9 vezes 1 ela colocou 18, certo? Aí o 9 vezes 2 deu certo, 3, 4, 5 até o 10 correto. Somente o primeiro 9 vezes 1 deu 9, era para ser 9, ela botou 18, né? Aí perguntou aos alunos dela o que estava de errado, aí a galera começou a malhar, professora, a senhora errou, meteu o cacete na pobre da professora. Aí a professora esperou quando todo mundo estava atenção e disse, olha, fiz isso de propósito para dar um exemplo de vida para vocês. Não importa que a gente faça 99,9%. Mas se a gente errar esse 0,01%, o povo enxerga o 0,1, não enxerga o 99,9% que você acertou. Então assim, serve um exemplo de vida. Embora você faça 99,9% do bem, mas a pessoa só enxerga aquele lado negativo. E eu achei interessante a conta da professora. Ela disse, eu coloquei errado, porque para ver a opinião de vocês. E aproveitar dar esse exemplo para que vocês sigam isso aí. Então sempre lutem, façam o melhor de vocês. Então é o que eu estou tentando fazer, sempre o melhor. Quando eu falo que a galera não gosta de ler, não é para criticar, não é para ofender ninguém, é para tentar abrir a mente da galera, que o que eu vejo muito, galera, muito mesmo aí, o índice de programadores é de grupo. Eles não querem mais estudar, eles querem o programador de pegar código pronto, não quer entender o porquê, quer fazer tudo fácil, entendeu? Assim, é triste ver isso, ok? São poucos que se interessam ali, tudo. Não estou aqui para criticar, para não ser melhor do que A, de B, C, D, não. A gente está aqui para um diálogo em si, eu acho. Isso aqui é muito interessante a gente falar, discutir, mostrar que às vezes precisa só de um empurrãozinho para a pessoa acordar e procurar um caminho certo, né? Mas cada um sabe o que faz, cada um sabe o sapato onde aperta. Eu estou aqui para contribuir, então por isso eu vou mostrar mastigado. Se as pessoas quiserem mastigado, beleza. Se outros quiserem entender, pesquisar, aprender, também ajuda de alguma forma. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, deixa eu até pegar aqui na Hashload, né? Hashload, só para mostrar para vocês na prática. No Rossi, já falei isso várias vezes, vou repetir novamente. Tanto no Rossi quanto aqui no REST Request for Delphi, como as ferramentas aí que a galera da Hashload usa, né? Que desenvolve e deixa aí para vocês. Então assim, eles usam esse conceito de release aqui, as versões que estão estável, assim, que estão a última versão para uso em produção, sempre a release.
A versão de capa que eu chamo é essa versão aqui de capa, que você pode vir aqui fazer um download do zip. Essas versões, algumas correções tem aí, certo? Mas são versões que eles estão mexendo, dando um liberado, então eles vão juntar um pacote para fazer a documentação para gerar uma release. Assim mesmo acontece também com o Rossi aqui, ó. O Rossi, ó, já está na versão 3.1.3, a última release, certo? Mas tem coisas aqui dentro da versão de capa que foram corrigidas que ainda não está na release. Mas vão documentar, vão fazer aquela para gerar uma release para dar segurança ao usuário, beleza? Então aqui, se eu pegar nas releases, ó, vou pegar as 9 releases que tem. Ó. Então na 3.3, ó, vocês vão ver, ó, bug de compilação para o Lazarus, certo? Foi corrigido esse bug fix aqui, certo? Na 3.1.2, ó, Keep Connect foi colocado para true, correção do query parâmetro com espaço em branco, certo? E correção do erro ao acessar o endpoint que não existia, certo? Ó, beleza. Na 3.1.1, certo? Rossi Exception, alteração do readme, alteração da composição do string isEmpty aqui, beleza, do CIAD, beleza. Na 3.1.0, na Unity, MIME, Rossi MIME, implementação, bababá, tem aqui, adicionar a opção de poder trabalhar com regex em rotas, beleza, aqui ó. Aí adicionado Keep Alive, aqui tem adicionada a propriedade Cyper List, não conhecia esse aqui, para o SSL, certo? Adição do campo hint, possibilidade de excluir o header response, endpoint para responder qualquer chamado de registrada, generics, adicionada a função host. Eu quero chegar onde for feita uma alteração interessante. Tá aqui. Pronto. Essa aqui, ó. Foi na versão 3.1.0, certo? Tá aqui, ó. Bem claro. Implementação da interface. Não. Aqui. O código de implementação aqui, mas não tem adicionado o atalho. Eles não botou o texto aqui, ó. Tá interessante, era para ter o texto aqui. Mas vamos lá, vamos explicar. Não, isso aqui é o Keep Alive, né? Aqui não. É aqui, pronto, tá aqui. Eu que estava fazendo coisa errada, né, galera? Mas vamos lá. O listing, ó. Remoção do parâmetro no callback Rossi listing, certo? Isso aqui, só semana passada teve umas 5 pessoas que estavam tendo erro porque não observaram isso, ó, desde a versão 3.1.0. Antigamente, isso aqui eu estou dizendo porque foi até eu que pedi isso aqui eu fiz um pedido ao Vinícius, porque para mim era sem nexo, e vocês podem até concordar, ó. Antigamente, certo? Passava um método de callback, um método anônimo com a seguinte assinatura: procedure Rossi, do tipo Rossi, certo? Aí aqui na implementação você buscava a variável pela declaração da variável. Você pegava a porta e o host baseado na versão da variável que foi declarada aqui como parâmetro. Só que como o Rossi hoje é um singleton, eu poderia recuperar dessa forma: trossi.host, trossi.port, certo? Poderia recuperar dessa forma. Então, assim, no meu ponto de vista, não teria essa necessidade dessa assinatura aqui, porque ia ficar redundante. Se eu já posso buscar de trossi, como é um single do host e porta, para que eu declarar uma variável a mais, tudo? Quando você declara uma variável
assim, um parâmetro local, você tem um consumo maior de memória. É pouco, meu computador tem 32 GB, é pouco, sim, cara. Mas quanto menos coisas você tiver, mais desempenho você vai ter. Embora seja milésimo de segundo, mas cara. Entendeu? Então aí ele removeu a assinatura. Então hoje no Listen, o método de callback não tem mais a necessidade de passar ROS aqui, declarar uma variável. Ele simplesmente pode buscar de ter ROS. Então você passa uma procedure sem método algum, sem assinatura nenhuma. Beleza? Vou mostrar isso aqui na prática para vocês. Então, eu tenho um servidor aqui, um ambiente de teste, que eu inclusive já deixo isso aqui pronto. Eu tenho a minha procedure aqui. Antigamente se fazia assim, ROS, dois pontos. Embora aqui seja ROS, galera, mas é o nome de uma variável. Então, eu tinha o costume de colocar a ROS do tipo TROS, certo? Fazia isso, pegava a ROS aqui e setava a porta. É como eu fazia. Hoje não há mais necessidade. Então, quando você vai compilar, ele já vai te dar um erro. Ele está bem claro aqui, overload no método listen, porque o listen ele tem vários métodos que são overload. Então, se você abrir o código aqui do ROS, certo? Então, se você pegar o listen aqui, cadê listen? Listen, ele chama overload porque ele tem 5 tipos de callback de listen, certo? Então por isso que ele deu aqui, é como se ele estivesse dizendo, na minha lista de overload eu não tenho essa opção aqui de passar uma assinatura de callback desse tipo TROS, não tenho. Então toda vez que vocês tiverem esse erro, ele está dizendo no listen. Quem é o listen? Esse cara aqui. Então é só você vir aqui e remover a assinatura. Removeu. Mas eu usava aqui a ROS. Antes aqui eu usava a ROS para buscar. Não precisa. Ter ROS hoje é um singleton. Quando você passa aqui, você tem todos os métodos dele. O host, a porta, max connect, tudo aqui, stop list, tudo você tem aqui. Então só basta você botar TROS porta, ele vai fazer aquela mesma funcionalidade da declaração da variável. Beleza, cara? Então, quando eu removi, se eu compilar agora, funciona perfeitamente, certo? Então, sempre atento, galera. Olhe a documentação, tem lá, bem documentado lá, tá bem explícito. Custa nada a gente parar um pouquinho para ler, beleza? Então essa é a dica de ROS de hoje, certo? Então isso aqui é para quem usa console, LCL, VCL, Daemon, que usa um parâmetro de um método de callback dentro do list, certo? Então mudou a assinatura, então tem que prestar atenção, beleza? Vamos para uma segunda dica agora, hoje vamos aqui para o nosso site, né? Vamos aqui para o REST request do Vinícius Sanches aí. Antes eu tinha um componente que eu chamo, uma ferramenta dessa que eu chamava abreviado, né? Que era RR4DL, que era Delphi e Lazarus, certo? Muita gente queria meu RR4 porque era coisado, não sei o que. Mas o que é que tinha de diferente do meu, que eu divulgo os envios? Se vocês pegarem vídeos para trás, vocês vão ver que eu falo muito do RR4DL. E deixei de usar o DL, estou usando o do REST Request do Vinícius Sanches. Porque antes eu usava e passei a usar esse outro. Porque na época que eu fiz, o REST Request não tinha ainda requisição via form data, certo? Que é multipart form data. E também pro Lazarus ele usava o IND antigamente, na época, né? Então o que é que eu fiz? Eu fiz a implementação do FPGA para tirar no Lazarus a dependência do IND, que eu não gosto, eu tô fugindo do IND,
certo? Então, eu fiz na minha versão removendo a dependência do IND no Lazarus e usando por default o NET HTTP, certo? Porque o REST Request ele tem vários motores hoje, né? Hoje ele tem vários motores. Na minha época, quando eu comecei, ele tinha 3 motores, que era o REST Client, o NET HTTP e o IND, certo? Hoje está mais atualizado. A galera foram lá, melhoraram muito e tem. Hoje tem REST Client, NET HTTP, o IND, o Synapse e o FP HTTP. Então tem 5 motores aí para usar, certo? Então tá mais atualizado. Então, como as funcionalidades que eu tinha no meu antigo já tem no REST Request do Vinícius, eu tô passando a usar o dele, porque já me atende. Então, assim, sempre eles vão estar atualizando, que é uma galera, uma comunidade aqui, embora seja o pai da criança aqui, que eu sempre falo do Vinícius, mas tem aqui uma galera de contribuidores, ó, certo? Então, vários contribuidores assim que ajudam, dão uma força aí. Então, eles sempre vão estar atualizando, vão estar melhorando. Então, eu vou passar a usar dele, porque hoje tem aquilo que não tinha antigamente. Então, vou passar a usar deles, beleza? Então, quem pegar meus vídeos anteriores que fale sobre o RR4DL, podem usar o REST Request for Delphi. Os comandos são os mesmos, nem na LT request.new.add base não muda nada, só muda o uses, né? Que antes o meu era RR4DL, que agora vocês têm que fazer REST Request 4D, né? A única diferença é essa. O resto é a mesma nomenclatura internamente, beleza? Então essa é uma primeira dica aqui do REST Request. Outra dica que já foi corrigido, certo? Ó, o REST Request também ele segue aquele conceito do ROS, né? Eles ajustam várias coisas, depois eles vão para a documentação, juntam vários pacotes, depois que eles geram uma release, certo? Então assim, não é consertou, já gerou uma release, não. Eles respeitam o usuário, isso é muito bom, cara. Vale a pena a confiança que isso aqui nos dá, certo? Tanto é que eu, além de usar, estou recomendando vocês utilizarem, como tão seguro que é, porque eu sou todo coisado, eu sou todo abusado mesmo, cara. Quando tem código que é problemático, quando é dá dor de cabeça para atualizar, que é aquele par, cara, é um saco, você perde a credibilidade. Mas aqui não, eles estão respeitando, então te dá essa segurança de utilizar, beleza? Nessa versão que está release, versão 4.0.1, tem um memory leak no NET HTTP. Quando se usa o motor NET HTTP, quando você quer recuperar dados que veio no header, certo? Então assim, vou até mostrar para vocês, caso vocês queiram, já tá com a implementação pronta, vocês vêm aqui, ó, no response, ó. Se você pegar response net HTTP, ó, certo? Eu vou mostrar aqui a correção que o Vinícius já fez, certo? Se vocês pegarem a atual do componente 4.1, está ainda com a versão antiga, né? Ó, é nesse item aqui, ó, no header, né? Quando você recupera o header, que ele devolve um t-strings, né? Que é uma string list, certo? Antigamente, na versão 4.0.1 que está lá, ele faz um create result.tstringlist.create. Então assim, para que você não tenha memory leak, você teria que apontar esse header para uma variável local para poder fazer a destruição da variável, certo? Mas às vezes a gente quer usar aquele conceito de programação funcional, fica assim sem lógica eu declarar uma variável para depois destruir, certo? Mas o Vinícius Sanches já corrigiu, ele entendeu lá aqui o erro, que até eu passei para ele isso aqui, porque eu estava usando o NET HTTP e estava me gerando memory leak. Aí eu fui analisar, vi que era esse problema do header. Quando eu recuperava o header no result,
ele estava gerando memory leak. Aí eu entendi o código, ele já corrigiu, tá aqui, eu deixo até os parabéns ao Vinícius Santos aí, top demais, ele entende o nosso pedido, a nossa coisa, são itens assim que eu acho necessário, memory leak aí não é uma coisa legal, né? Então ele já corrigiu. Em breve ele vai gerar ali uma release, né? E vai ter aqui, já vai estar corrigido. Mas caso isso aqui é só para quem usa NetHTTP e estiver recuperando dados no header, certo? Se você não usa isso, não tem problema, certo? Mas estou explanando aqui porque já foi corrigido, beleza? Então tá aqui, a versão 4.0.1 apresenta ainda esse erro, mas o que está de capa aqui já está corrigido. Você pode baixar só aquela Unity e fazer a substituição que vai funcionar sem nenhuma alteração, beleza? Então tá explicado essa parte. Vamos a outra parte que a galera também apanha muito, não entende assim, não sei o porquê, mas vamos lá, vamos ajudar essa galera aí para ela não ter mais dor de cabeça. Então, ó, eu tenho esse servidor de exemplo, que eu criei até um exemplo aqui, Formdata, certo? Um endpoint chamado Formdata, no conceito post. O que é que eu estou fazendo aqui, ó? Criei 4 variáveis, 3 do tipo string, 2 do tipo string, uma para pegar o tamanho, uma int 64 e uma memory string. O que é que eu estou fazendo aqui, ó? Eu recupero um item enviado pelo header, certo? Então vou mandar uma chave chamada hx dígito header e recupero o conteúdo. Faço outra também a mesma coisa, só que buscando do content fields, que é para a gente usar aquele form data, certo? Porque com o REST client eu já tinha falado em vídeos anteriores que ele estava dando erro. Ele sempre estava chegando vazio o binário aqui quando eu queria mandar utilizando o motor REST client via REST request, certo? Estava chegando vazio. Hoje eu entendi o porquê dele e vou mostrar uma solução para vocês, entendeu? Então, inclusive, eu tinha deixado de usar o REST client e passei a usar o NetHTTP. Só que o NetHTTP, para algumas versões mais antigas do Delphi, não tem a implementação Formdata, entendeu? Então, assim, o REST request tá mais assim maduro, tem mais tempo, então dá para usar o REST request melhor do que o NetHTTP, principalmente em versões mais antigas do Delphi. Se você utiliza só Delphi.4 aí até o Alexandria, não vai ter problema, certo? Mas muitas das pessoas ainda tem versões antigas do Delphi, então quando vai usar o Formdata multiparte, né, Formdata com versões mais antigas, tem problema. Então assim, eu vou mostrar usando o REST client que vai funcionar perfeitamente, beleza? E tô mandando também um binário, que é um arquivo via content field, né, para fazer o par, né, aqui ó, o par do Formdata. Então o que é que eu faço? Eu recebo o arquivo, certo? E pego só o tamanho, ó, aqui ó, size. Porque se vier o arquivo, eu tenho um tamanho maior do que 0. Eu sei que o arquivo chegou, certo? Senão ele vai dar 0, beleza? E devolvo esses dados, ó. Então vou devolver um item header com o conteúdo do header, do string do Formdata com o conteúdo do string e o tamanho do stream enquanto ele chegou, o size, beleza? Só para a gente testar isso que eu faço, ó. Então vamos compilar aqui para a gente entender, ó. Vamos entender vários itens aqui do REST request. Isso aqui é muito interessante, mas vamos lá. Ó, aqui eu vou começar primeiro com Postman, certo? Então no meu Postman, ó, criei Formdata no body via post, aquele meu endpoint que a gente fez. Criei a chave xstring, né? E xstream, né? Que vou pegar um arquivo aqui qualquer, né? Pronto. Carreguei um PDF aqui, ó. Beleza? Se eu for lá no header, certo? No meu header, eu adicionei uma chave xheader, onde eu estou mandando um caractere Unicode, né? Então vou até mostrar aqui para vocês o tratamento de Unicode. Porque no header, galera, você não pode enviar tio, cedilha, caractere especial, a não ser que seja encodado, certo? Ou através de um JSON no formato string.
Você consegue, porque ele vai colocar ele barra U, aquela coisa, ele substitui esses caracteres encodados. Ah, mas eu tô na opção Node. Galera, linguagens mais novas trata de um jeito. A gente não tá com uma linguagem assim, não é nem a linguagem, os componentes que estão usando a linguagem até que está bem evoluída, mas ainda tem alguns pendências de componentes antigos que precisam ser substituído, melhorado, aperfeiçoado, beleza? Então assim, vou sempre me basear no que tem hoje. Então ele não aceita caracteres Unicode, nada disso, certo? E aqui no header, quando eu coloquei form data, o content type, ó, ele colocou aqui, ó, multiform data, tá aqui, ó, multiform data, que é o tipo de content type que o Postman reconheceu quando eu botei aqui form data e adicionei o item, beleza? Quando eu dou um send, ó, ele chegou, ó, no x-header, certo? Ó, mamão, maçã, chegou com os caracteres errados. Por quê? Porque aqui não é Unicode, o meu header aqui não é Unicode, certo? Então ele vai te dar esse problema de acentuação e cedilha. Mas eu vou mostrar quando você usa Delphi, Delphi ou Lazarus, Lazarus, tem como você tratar isso. Eu vou mostrar para vocês, certo? Ó, Xstring, ó, ele trouxe a palavra teste, que foi o que a gente mandou aqui no body, teste. E o arquivo, ó, deu o tamanho aqui, ó, 103.000 bytes, né? 103.120, que é o size dele. Então o arquivo binário chegou, beleza? Então tá funcionando perfeitamente. Eu sempre me baseio nesses testes aqui. Funcionou? Eu venho, pego os content type, os dados e monto minha estrutura. Eu nunca vou chegar só a acusar, fulano tá errado. Eu sempre testo em várias situações para eu entender o porquê. Como eu já falei em vídeos anteriores, eu quero entender o porquê. Enquanto eu não entendo, não adianta. Beleza? Então vamos lá. Nós já temos aqui a nossa estrutura pronta. Eu vou botar aqui um breakpoint, certo? Para a gente fazer um novo teste. Enquanto ele está executando aqui, vamos abrir uma nossa aplicação que eu criei de teste, certo? Então fui lá, criei um form data, inclusive fui no hash debug, ó, vim aqui no hash debug, fiz um teste utilizando o REST client, certo? Mandando multiform data usando arquivo, e aqui funcionava. O que eu me encabulava, que aqui funcionava, chegava no servidor correto, certo? Aí o que é que eu fiz? Copiei os componentes, né? Que a gente pode fazer isso aqui. Quando a gente usa o hash debug que está funcionando, você pode vir aqui, copy componente, dá um Ctrl V, ele te mostra os componentes que foram usados naquele request com todas as configurações. Assim eu fiz para analisar, certo? Botei um Open Dialog aqui e um botão. O que é que o meu botão faz? Eu estou mandando para minha URL, minha autenticação. Ó, mandei o meu pelo header, ó, aquele mamão maçã, add field, que aqui é o multiform data, né? Teste string e um arquivo que eu busquei do Open Dialog, né? Se deu tudo ok, eu exibo o content que ele vai mostrar esse resultado aqui. Beleza? Se deu algum erro, ele mostra aqui o status code do erro. Beleza? Então, como eu fui lá no Postman, certo? Eu fui lá, fiz um Ctrl C, Ctrl V, que é o form data, né? Então, o content type, ó, multiform data. Tá aqui, eu vou deixar o mesmo que está aqui no Postman. Inclusive, eu vou copiar até os detalhes dele aqui, ó, content type. Só que ele pede aqui o bondário, o tamanho do bondário. Ele calcula em runtime, certo? Como eu não sei o tamanho do bondário, por isso que eu copiei só o multiform data, certo? Não adianta nem copiar outro, porque você tem que pegar o tamanho do bondário. Então eu não tenho, ele faz lá dinamicamente. Então deixei aqui só o form data, beleza? Outro detalhe, antes de eu começar esse teste. Muita gente não sabe como se muda o motor do próprio REST request. Lá também tem a documentação, ó. Ctrl do teclado e clicar em cima de ter request. Tá aqui, galera, ó. Ele tem, ó,
RR4 IND, certo? RR4 Synapse, certo? Ó, o NET HTTP, Synapse e o IND, né? São 1, 2, 3, 4 e tem o FP HTTP, né? Aqui, ó. Cadê o FP HTTP? Ah, porque ele já usa aqui, ó, o FP HTTP. Ele já diz quando for Free Pascal e não for IND e nem o Synapse, ele usa o FP HTTP do próprio Lazarus, beleza? Aí você pode usar o IND, pode usar o NET HTTP, o Synapse. E por default, quando você não informa nenhum, ele usa o REST Client do Delphi, quando está no Delphi, né? E como eu digo para o meu RR4, qual motor, né, que a gente chama isso aqui de motor, eu quero usar? Por exemplo, eu quero usar o NET HTTP, ó. Então aqui, ó, RR4 underline NET HTTP, ó. Seleciona, Ctrl C, ó. Vocês veem no projeto de vocês, ó, Project, Options, certo? Aí vem Delphi Compile. Na plataforma que vocês querem usar, eu boto em RAW todas. Eu faço isso aqui, RAW, todas as plataformas. Vem aqui, clico nos 3 pontinhos em definição condicional. Vem aqui e boto, ó, NET HTTP. Aí dou um add. Pronto, ó. OK. E salvar. Vocês vão ver, ó, que já mudou aqui a coisa, ó. Ele deixou isso aqui comentado e passou a usar o NET HTTP, ó. Então é assim que eu troco o motor. Eu posso usar o Synapse, posso usar o IND, tudo. No meu caso aqui eu vou deixar o default, que é o REST Client. Então como eu volto para o REST Client? Não existe lá RR4 REST Client. Não, a gente deixa, vai lá e apaga. Então vou pegar esse, deletei a diretiva, ok, ó, ficou em branco. Então como não tem nenhum, ele assume o REST Client. REST Client, galera, é a suíte de componente do REST, que é esse trio aqui de componente, ó. Isso aqui são a paleta REST, REST Client. Se vocês olharem lá no Delphi, tem a REST Client, ó, Ctrl Alt P. Se você está REST, tá aqui, ó, REST Client, ó, aqui, ó, REST Client. Ele tem vários componentes, um para fazer request, um para fazer response, todos estão aqui, por isso que ele chama de motor REST Client, beleza? Se você pegar o NET HTTP, ó, NET HTTP também, ó, é outros componentes, por isso que se chama NET HTTP. Se você colocar o IND, ó, IND, você tem as paletas do IND. Cadê lá? IND. Opa. IND. Roubaram o IND, mas vamos pegar aqui. ID HTTP. Pronto, é IND Client. Ó. Então você tem as paletas do IND. Por isso que chama motor. O Synapse, ele não é componentizado. São classes que você tem que baixar e adicionar. Synapse não é nativo do Delphi, beleza? Então você tem que primeiro instalar, baixar o Synapse para poder usar o motor do Synapse. FPHTTP é nativo do Lazarus, só funciona no Lazarus, beleza? Então explicado como a gente troca, agora vamos para o teste. Então, ó, fui lá, botei multiform data, ó, todos os como está aqui no Postman, certo? Do jeito que está no Postman. Aí qual é o resultado? Ó, vou mostrar aqui para vocês. Então, quando eu mandar o dado, ele vai pedir para selecionar um arquivo, selecionei, ó. Ele trouxe o item do header, ó, tá vendo? Ó? Chegou o que eu mandei no header, ele chegou mamão, ó, percent, C3, percent, A3, ó. Isso aqui, galera, não é erro, certo? Isso aqui não é erro. É um item que foi encodado. Isso aqui a gente chama um conceito encodado no HTTP, certo? Vocês podem criar mecanismo para desencodar isso aqui, o que veio no header. Mas vou mostrar para que mande nativo isso aqui, certo? Então vamos chegar lá. Ó. No xstring também não foi nada. Ó. E o size veio 0. Como se eu não tivesse mandando nenhum arquivo aqui
no meu form data, quando eu boto o content type do tipo form data, certo? Então, mas não é form data, tem que mandar application www form data, pronto. Então já deixei aqui preparado. Quando você utiliza isso com o servidor Delphi, ele utiliza o IND lá por trás para algumas situações, certo? Então o que acontece quando você isso? Ele vai estourar aqui um erro 500, certo? Mas é uma conversão que ele não consegue fazer lá no servidor, certo? Que nem é do host o erro, é do IND. Se você for lá depurar, você vai encontrar que ele estoura um exception lá no IND, que ele nem conseguiu converter o tipo de dado que ele está encodado. É como se fosse ele tentando desencodar um conteúdo IND. O IND apresenta esse erro, beleza? Então também não funciona form data. Aí o que eu fiz para descobrir? Fui lá, fiz aquele request e analisei os componentes, o que ele vai. Então se você pegar aqui, ó, ele deixa o content type vazio. Embora eu informei o content type, mas ele formou vazio. Quando ele vai vazio, por default, ele usa o text HTML. Seria text HTML. Funciona com teste HTML e funciona também sem você informar, porque internamente o REST request vai usar o text HTML. Então, ó, se eu compilar agora, mandar buscar, vou fazer a mesma coisa. Aí ele trouxe, ó, xstring, teste de string, o size, ó, chegou o tamanho do arquivo. Então, quando vocês forem usar form data, não precisa informar o content type ou deixa o content type em text HTML, que vai funcionar perfeitamente. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa ele executar aqui. Ctrl Shift F9. O que houve? Travou? Coisas da minha máquina, tá meio mal assombrada. Deixa eu ver se ela destrava sem eu ter que fechar esse Delphi. Como eu tô gravando o vídeo, se eu parar, coisas da minha máquina, tá vendo? Ele demorou, mas compilou, beleza? Compilou até 2 vezes. Deixa eu fechar, vamos compilar uma vez, né? Então pronto. Vou mandar fazer, ó. Vou mandar ler, ó. Também nem trouxe, ó. Quando eu passei o text HTML, ele nem fez. Deixa eu tirar aqui o char7, o TF8, porque esse char7 aqui é para mostrar outra coisa. Deixa eu ver aqui, Shift F9. Vamos executar, mandar, buscar o arquivo. Ó, também mesmo com teste HTML ele não funciona. Interessante, né? Ó. Mas se vocês olharem o código internamente, ele vai como text HTML, como default, certo? Mas não manda. Então você tem que deixar o text, o content type vazio, sem nenhum, para poder funcionar o multiform data com REST client, certo? Isso só com REST client. Se você usa o net HTTP, você pode informar o content type que ele é, tá vendo? Apareceu, chegou lá o size e o item, beleza? Então já resolvemos o problema do form data usando o REST client. Então toda vez que vocês forem usar, não informe o content type, deixe vazio, beleza? Vai funcionar perfeitamente. Ou vá para o net HTTP, informe o content type que vai funcionar. No caso, o content type aqui seria o form data, certo? Vai funcionar perfeitamente. Mas o net HTTP tem aquele negócio de limitação de versões mais antigas do Delphi que não tem form data, beleza? Então, primeira parte resolvida. Vamos agora resolver isso aqui, ó. Lembra que quando eu estou usando o REST Client, tudo que eu passar no coisa, ó, ele bota o %C3, %A3. Isso aqui é um encode do HTTP. Se vocês pesquisarem aí se é uma pesquisa em encode HTTP, vocês vão ver isso aqui, que é para o padrão HTML, certo? Ele já bota isso aqui. Só que a gente não quer isso.
Então sempre eu digo, quando eu estou usando o REST Client, existe um terceiro parâmetro no header. Dou um vírgula, se eu der um Ctrl barra de espaço, Ctrl Shift barra de espaço, ele está pedindo ali uma opção, que é o request parâmetro, certo? Então o que é que eu boto? Ele é um array, né? Então um array eu tenho que colocar PO do not encoded, né? PO, né? PO do not encode. Ó. É como se eu dissesse assim, não encoda. E HTTP usa sem ser encodado. É mais ou menos isso aí. Ó. Quando você faz isso, ele já vai tirar aquele %C, que é um encode, né? Não é um erro, é um encode HTTP. Ó. Ele já tirou, tá vendo? Só que o cedilha, o AN, veio com caracteres especiais, porque o header, ele é ASCII, ele não é Unicode, né? ANSI string, ele não é Unicode, então ele não aceita caracteres especiais. E como é mesmo assim, se você quiser usar, tem como usar? Tem, você pode encodar isso em base 64. Ó. Então o que é que você faz? Você vem aqui, eu uso esse, ó, quando eu quero mandar, e vou usar sempre Delphi, né? Ou Delphi Lazarus, você pode encodar em base 64. Eu uso system.net encode, net encode, certo? Dou uses nessa unit, aí vem aqui no meu header, ó, na palavra maçã, o que é que eu vou fazer? Eu vou botar tnet encoder, ele é um método de classe, né? Tnet encode ponto encode, né? Ó, não, é base 64 primeiro, né? Ó, base 64 ponto encode, ó. Vou encodar essa palavra em base 64. Então, quando eu faço isso, ele vai chegar encodado lá no meu servidor e ele vai me devolver encodado em base 64. Então, quando eu vim aqui selecionar, ó, ele me devolveu encodado, ó, header TWF, isso aqui é um arquivo encodado. Então, como eu posso resolver isso lá no servidor? Vou fechar meu servidor, vem aqui no meu servidor, vem aqui na minha rota, ó, onde eu recupero o meu header, aqui onde eu recupero, também eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dar o users, ó, system.net encode, certo? Dei o users nela e vou lá no meu header, ó. Aqui no meu header, quando eu receber o conteúdo do meu header, eu vou descodificar. Então, ó, tnet encode, certo? Ponto base 64 ponto decode, decodifica esse conteúdo, certo? Então vai decodificar e vai me devolver sem ser encodado, certo? Ah, mas no body você está devolvendo e está vindo correto, porque no body o content, ó, ele é Unicode. Então assim, tudo que vai no body how ou no content quando ele devolve, ele é Unicode, então não tem problema de acentuação. Ó. Tá vendo que ele já devolveu mamão, maçã do jeito que é para ser, certo? Por quê? Porque ele vem dentro de uma string, é uma string list, vamos supor. Então tem string, entendeu? Então é lá uma coisa que ele já é Unicode, mas na URI, no header não é Unicode. Então a solução que você pode fazer é enviar encodado em base 64, certo? Se você for usar Delphi ou Lazarus Delphi. Agora, se você for botar na aplicação para outras pessoas, no caso outras pessoas, for dados que tenha que ser desse jeito, ou você manda no body how, ou manda encodado em base 64, certo? Você vai criar um padrão seu, beleza? Então tá aí explicado aí, o item, muita coisa, ó. Posso encodar e decodar, certo? Tanto no request como no response, certo? No meu multipart form data, quando eu utilizar o motor REST client, não passo content type, deixo sem content type e passo os conteúdos como for, que chega perfeitamente, beleza? Então aí dicas aí valiosas aí, merece um joinha aí.
vejo muita gente apanhar sobre isso aqui, principalmente no REST request que não muda o motor. Então quando você usa REST request tem um terceiro parâmetro. Isso aqui é somente para REST request, REST client, o componente REST client. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Habilitei o servidor, aqui se eu executar, vai funcionar perfeitamente, ó. Vou enviar, chegou, certo? Agora, se eu mudar o motor, eu vou mudar o motor para o NET HTTP, ó. Outro detalhe que vou até mudar aqui, ó. Toda vez que vocês mudarem, certo? Aqui o motor, que eu chamo de motor, certo? Ó, vou mudar para o NET HTTP, ó. Adicionei, salvei, ó. Faça um build, certo? Porque existe a diferença entre F9, que é um compiler, e o builder. O compiler ele só vai compilar aquilo que houve alteração. O builder ele recompila todo o projeto. Tem que recompilar todo o projeto. Então, ó, se eu fazer um build agora, que é Shift F9, ele vai dar um erro. Vai dizer que não existe o terceiro parâmetro. Ó. Caiu aqui, ó. Ele não reconhece esse terceiro parâmetro. Então, quando você está com NET HTTP, com IND ou com Synapse, não existe o terceiro parâmetro. Só remover o terceiro parâmetro. O terceiro parâmetro é só para quando os componentes for REST client, beleza? Aqui estou com NET HTTP, ó. Removi o terceiro parâmetro, vou fazer um Shift F9, que é um build, fiz, agora eu executo, certo? Então, ó, vai funcionar do mesmo jeito. Tá aí, ó, funcionou, mamão, maçã, tudo bonitinho como manda figurinho. Inclusive aqui com o NET HTTP, eu posso vir aqui e colocar, acho que o form data, ó, que ele vai trazer. Só para vocês verem. Tá vendo? Trouxe normal. Então, com o content type multiform data, traz normal. Mas se você mudar para o REST client, já não funciona. Isso, galera, não é defeito do REST request. Isso são peculiaridades dos componentes do Delphi. O REST request ele só facilita a sua vida. Então assim, é como se ele coletasse essas informações e dependendo do que a diretiva que tiver lá, ele vai lá, cria em runtime um componente NET HTTP, seta tudo que tem para setar e executa. Depois destrói. Quando é um REST client, ele faz a mesma coisa, coletou esses dados, cria um componente em runtime, REST client, popula e destrói, beleza? Eu vejo muita gente tendo erro quando passa pelo content, pelo form, por falta de conhecimento, mas estamos aqui para dar essa força. Então aqui, bem explicado, o REST client aqui é uma ferramenta top, facilita muito a vida de vocês, certo? Ó, evita de vocês colocarem aqui ó, ruma de componente, ó, isso aqui, ó, 4 componentes que eu botei, eu precisei pegar para entender o porquê estava dando aquele erro. Eu posso vir aqui até apagar, eu não haja necessidade. Ó. Então, quando eu vim para cá, ó, REST NET HTTP, escolho o arquivo funcionando perfeitamente. Ó. Aí vou lá mudar o motor, vou só lá mudar o motor. Project Options, certo? Vou tirar o NET HTTP, ó. Vou apagar. Quando eu apago, ele assume o REST client. Então, Shift F9, ok, fiz um build e vou executar. Ó. Tá vendo que o content type aqui tá descomentado, né? Ele agora não vai mais trazer, ó, certo? Ó. Então, eu vou mandar, ó, já deu erro 500 até lá, ó. Nem trazer traz. Então, ó, não funciona. Então, quando você vem e volta tudo. Aí quando dá erro 500, a primeira coisa que o cara vai achar que é problema do servidor. Na realidade é um problema no servidor, mas com o IND no servidor, não com o host em si, certo? Porque o host também usa componentes lá para fazer alguma aquisição. Agora tá dando até erro 500. Netcode, tirei. Vamos voltar aqui o content type. Deixa eu até parar aqui o servidor e executar de novo. Né? Ctrl Shift F9.
E vamos executar de novo aqui. Voltei o terceiro parâmetro, as coisas todas, e tá aí funcionando perfeitamente. Ok, galera? Então fica aí a dica, ok? Se vocês têm uma versão muito antiga do Delphi, utilizam o Default, que é o REST Client. Se tem as versões mais novas do Delphi, usa o Net HTTP também, se você não quiser ter esse problema com Content Type. Beleza? Explicado aí, show de bola. O próximo conteúdo aí vai ser para dar uma força a uma guerreira aí que está passando por uma dificuldade de doença, descobriu uma doença aí meia coisa, então vou fazer uma série de vídeos aí para arrecadar um valor baixo aí mesmo, para dar uma força a essa guerreira, merece aí o nosso respeito. Beleza? Então os próximos vídeos aí vai ser bem interessante aí para vocês. Beleza? Mas antes da gente dar continuidade, fiz esse aqui para mostrar, porque eu vou precisar disso aqui para mostrar para vocês. Uma outra coisa também, galera, ó, lá no nosso site do Boteco, do app Boteco, né? Boteco app, sempre observe quando vocês estão testando os componentes, ó, a data do componente, certo? Porque eu estou fazendo vários ajustes, várias melhorias e já colocando as últimas datas. Então sempre baseia-se nas últimas datas, certo? Umas delas é quando eu fui depois testar o FMX, né? Eu vi que ele me deu um Access Violation, eu fiquei encabulado. Aí fui lá, realmente era um Access Violation do componente a nível de destruição, né? Eu fui lá e corrigi. Aí até fiz aqui um novo exemplo, ó, tá aqui já testando, ó. Botei o HC Connect, estou usando aqui um servidor online, aquele. Criei aqui um Mentable, fiz o bind source, ó, aqui, ó, botei ele aqui, ó, já posso conectar ele aqui. Cadê? Eu botei, tá, HC Server, componente, ativou bind source. Deixa eu até tirar isso aqui, vamos fazer aqui, aproveitar isso aqui, né? Vamos tirar, fechar esse, vou tirar esse, opa, tirei foi tudo, vamos tirar tudo, vamos botar. Então aqui no meu botão, vou botar, só comentar esse aqui para eu não ter que digitar de novo, né? Então vamos lá. Então criei um panel, uma string list aqui, né? String grid, né? E um botão. Aí eu venho aqui o meu HC componente, né? HC conexão, primeira conexão, né? Que eu vou precisar para fazer a conexão, e vou aqui no meu https://magno.srv.br/api/hc server, certo? Inclusive, se você pegar aqui e dar um Ctrl C, vir aqui no nosso browser, certo? Dá um Ctrl V, você vai ver que ele já vai mostrar o status, ó, 3.1.3 do host, beleza? Então tá aqui a nosso password admin, aí eu tenho agora que botar um componente que é um HC FD Mentable, né? Aqui, ó, que ele já faz a conexão host, já conectou com a minha conexão. Vem aqui no meu string grid, ó, botar aqui select asterisco from produto, é uma tabela de produto que eu tenho, dou ok, né? Eu vou trazer 1000 sem ser paginado, desabilitei paginação, né? Vou botar minha chave primária aqui, ID, e minha tabela produto, certo? Se eu vou fazer persistência, esses dois itens são necessários, certo? Inclusive aqui depois eu vou explicar que apareceu mais um item aqui chamado autoincremento, marcado por default aqui eu vou deixar como true, que lá é true, certo? Mas depois eu vou fazer a explicação disso aqui bem detalhado, porque apareceu situações com MySQL, com Postgre, com Firebird que tem comportamentos diferentes, então teve a necessidade de adicionar isso aqui. Depois eu vou explicar bem detalhado, beleza? Então se eu vim aqui e der um active true, ele já vai estar funcionando, trouxe. Então venho aqui na minha grid, vou clicar aqui bind visible, né? Então vem aqui, ó, no text, eu vou pegar a descrição do produto na minha string grid, aqui coloquei coluna 0, né? Então vem aqui, vou dar um active true, tá exibindo, né?
Aí no meu duplo clique do meu botão, né, vou pegar o meu HC componente ativo e ao contrário inativo. Então Ctrl Shift F9. Então aqui, ó, então aqui, se eu ativar ele tem que ir trazer todos os meus itens. Então inclusive produto padrão, ó, FMX, né? Ele já vai fazer a persistência dele, ó. Por quê? Porque eu botei o nome e o ID e a tabela. Então ele grava perfeitamente, ó. Então se eu vir aqui, vou apagar esse, vou botar mais um bocado de caractere aqui, ó. DDD, pronto. Já foi lá e salvou, né? Então, fechar e abrir. Aqui, se eu vir aqui em runtime, inclusive, se eu fechar e abrir, né, para atualizar, ele já tem que mostrar aquela modificação que eu fiz lá. Tá aqui, ó, DDD. Se eu executar de novo, né, então, ó, dou um open, né, abrir e vou tirar esse DDD, deixar só o nome padrão. Aqui foi. Então, ó, o FMX já está funcionando perfeitamente, sem nenhum erro aí. Então, já testei no Android, já testei tudo funcionando perfeitamente, usando bind aqui, tudo. Então, o componente, galera, tá ficando top, top, top. Ainda não tá liberado aí para venda, porque me pediram, muitos aí me pediram para a implementação do Lázaro. Então assim, eu acho que eu vou fazer a implementação do Lázaro já para deixar funcionando o Delphi, Lázaro, Delphi, aquela coisa toda, para ficar aí logo liberado para todo mundo. Beleza, galera? Então se gostou, deixa o joinha aí, nos ajuda. Mas antes de liberar, fazer isso aqui, como eu disse, eu vou fazer uma série de vídeos aí para ajudar uma guerreira que apareceu uma doença meio triste para ela, mas faz parte da vida. A gente não deve baixar a cabeça, a gente deve enfrentar aí de cabeça erguida. Deus bota as dificuldades no nosso caminho, né? Então a gente tem que vencê-la, né? Se fosse tudo fácil, aí era bom demais, mas Deus sabe o que faz. Valeu, galera, meu muito obrigado e até a próxima.